Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para eu poder ajudar vocês. Oi pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje eu venho aqui trazer um assunto para a gente discorrer, discutir e aprender. Está sempre em alta, sempre está em topos de provas, e se independente de ser de urgência ou emergência, em todas as áreas, categorias da área de saúde, independente se na questão de enfermagem, cuidador de idoso, agente comunitário de saúde, auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiros, sempre a gente vai ter esses assuntos caindo dentro da nossa prova. Mas antes de a gente começar com esse assunto aqui, por favor, se inscreva aqui no canal, dá seu joinha, curta, vamos nos ajudar a ser aprovado nesses próximos concursos públicos e conseguir demais cargos mais possíveis para a nossa vida. Mas antes de eu começar a questão da apresentação, eu informo novamente, gente, aqui, isso aqui é meu currículo. Eu informo que esta apresentação é de caráter apenas com fins não lucrativos, só para questão de aprendizado, tá bom? Eu não tenho um conflito de interesse com algumas informações assim. Tais imagens que eu estou aqui apresentando nesse slide não são de minha propriedade intelectual, então qualquer problemática que é apresentada diante dessas apresentações em si, se você quiser deixar nos comentários a questão da sua opinião, você tem livre aberto ali para você comentar, mas que seja de caráter com respeito, e agradeço a compreensão de todos diante dessas informações que foram apresentadas. A gente tem que saber dos ritmos que são chocáveis e ritmos não chocáveis diante da questão da parada. Aí sempre vai cair tipo, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, atividade elétrica sem pulso, sistolia. São sempre esses 4 ritmos que estarão diante da questão da parada cardíaca. Tá, mas aí eu me pergunto, por que elas são importantes? Não somente para nossa prática clínica, mas a questão de prova. O que elas se diferenciam, como a fisiopatologia delas, como elas se caracterizam, como no eletro do ECG elas vão estar se formando. São sempre informações nas quais nós, profissionais de saúde, sabendo essas coisas assim um pouco básicas, são os diferenciais para a sobrevida do paciente. E poder, digamos, dar uma qualidade diante da assistência, diante dessas emergências inesperadas em saúde. Mas antes de eu falar sobre a questão de paradas, como a questão da fisiopatologia, a gente tem que sempre entender a cadeia de sobrevivência diante de uma parada. Quando acontece essa parada, ela pode ser intra-hospitalar, ou seja, dentro do hospital, ou pode ser extra-hospitalar. Normalmente, a gente precisa de uma ambulância, um serviço de urgência e emergência, SAMU, para poder, digamos, retirar esse paciente de lá, para poder se fazer a transferência para um cenário mais crítico. Mas beleza. O que acontece diante disso, de saber dessas informações? Existe uma cadeia. Essa cadeia de sobrevivência é importante principalmente para nós que trabalhamos com nós concurseiros. Provas como a FGV e FCC, que é a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Getúlio Vargas, gostam de perguntar exatamente, diante de citando uma situação que está acontecendo lá, por exemplo, está falando acontecendo uma parada, em qual etapa da cadeia de sobrevivência, contando uma historinha, se encontra aquele texto. Ele vai citar exatamente situações nas quais, tipo, eu estou com um paciente ali, principalmente no meio extra-hospitalar, qual cadeia eu estou nela, qual etapa da cadeia eu estou. Por exemplo, aqui na intra-hospitalar, refiz o reconhecimento da parada, acionei o serviço de médico de emergência lá interno, começo a fazer as compressões. Se for um ritmo chocável, eu faço a desfibrilização. Se não for chocável, eu não faço isso, eu já pulo para a próxima etapa. Se caso eu tiver uma circulação, o retorno da circulação espontânea, eu posso já ter os cuidados pós-parada e pensar já na recuperação. Essa é a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar. Agora, quando eu estou falando da extra-hospitalar, por exemplo, eu estou andando no meio da rua e encontro um paciente ali decaído no chão e irresponsivo. A partir do momento que eu faço a identificação e eu vejo que ele está com parada, eu tenho que fazer o acionamento do serviço de emergência. Já faço a RCP, né? Diferente daqui, tem outra característica. Nossa RCP lá no intra-hospitalar fica no terceiro, aqui no extra fica no segundo. Se eu consigo, um aparelho de desfibrilação ali diante da cena,
Se for ritmo chocável, eu desfibrilo. Se não for ritmo chocável, eu não faço. Aí, tipo, com a estabilização do paciente, eu faço a ressuscitação avançada, levando por SAMU. Diferente daqui, ó, você percebe que é diferente. Quando chega lá no hospital, ele tá totalmente estável, eu faço os cuidados pós-parada, que aqui começa a fazer a igualação aqui, e depois eu faço a recuperação. Por exemplo, teve a prova lá do Albert Einstein, pra questão de enfermeiro. Diante do negócio do processo de cuidado pós-parada, qual é a etapa que está ali, qual o número, a posição da etapa que se encontra na cadeia de sobrevivência intra-hospitalar? Esse que chegou a perguntar ali pro enfermeiro. Aí tinha a opção, tá na primeira etapa, tá na segunda etapa, tá na terceira etapa, tá na quarta etapa, tá na quinta, tá na sexta. Quando eu tô falando de cuidado pós, se for assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá na quinta temporada, na quinta etapa. Aí, muitas das pessoas, em vez de assinalar essa quinta etapa, colocou como quarta ou terceira, e muitas das vezes desses concurseiros acabaram sendo reprovados por conta disso. O algoritmo, uma coisa também importante para quem trabalha com essa parte de urgência e emergência, é tipo como se fosse meio que um caminho na qual, tipo, dependendo das características que o paciente apresenta, se é ritmo chocável, não chocável, o que eu vou fazer diante desse cenário. Esse algoritmo é muito importante pra gente, pelo menos também no cenário prático, pra gente saber exatamente como eu vou fazer ali. Por exemplo, eu consegui identificar que é uma RCP, que o paciente está parado ali, tem uma parada, eu tenho que fazer uma RCP no paciente. Aí tipo, eu tenho que perguntar se é ritmo chocável ou não. Se é ritmo chocável, aqui ó, TV e FV. Aí eu faço o que? Prioridade, choque. Se não é ritmo chocável, com a minha prioridade, medicação. Aí tipo, eu tenho que seguir todos esses protocolos até chegar a ter o retorno da circulação espontânea. Aí também tem algumas informações tipo, o nível de qualidade, o negócio lá do choque, dosagens quando for fazer, tudo em específico pra gente poder fazer a aplicação. E lógico, quando eu tô falando de questão de causas reversíveis do choque. Quando eu vou pensar em causas reversíveis do choque, eu tô falando 5Hs e 5Ts. Os 5Hs, hipovolemia, hipóxia, hidrogênio da acidose, da acidemia, hipercalemia, hipotermia. Nas crianças, tem até a hipoglicemia, que também é incluída diante dessas causas reversíveis. Aí fica 6Hs e 5Ts. Mas no adulto é só 5,5, tá bom? Aí no 5Ts eu tenho tensão do tórax, que é o famoso pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronariana, o famoso infarto ali, e a trombose pulmonar, nosso querido TEP. Quando eu sei que a minha RCP, minha ressuscitação cardiopulmonar, está com qualidade, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou fazendo uma compressão ali na minha mão em si diante do tórax do nosso paciente, e como eu vou saber que ele está tendo uma boa circulação? Normalmente eu tenho que fazer um aprofundamento, comprimir ele pelo menos 5 centímetros ali diante do peito do paciente, lá no tórax, trazer esse retorno, né? Além de fazer a compressão, ele tem que retornar. Não posso fazer tipo súbito, senão não tem nenhum retorno ali, eu só tô, digamos, só massageando o paciente. E rápido. Mas quanto esse rápido? De 100 a 120 compressões por minuto. Isso que indica uma boa qualidade na questão da RCP. Se eu tenho 2 socorristas, eu posso fazer por 2 minutos, fazer as compressões. E quando eu terminar esses 2 minutos, eu posso fazer a troca desse socorrista com outro. A índice de relação compressão-ventilação para um paciente adulto é 30 por 2, ou seja, eu faço 30 compressões para 2 ventilações. É sempre nisso. E quando eu tiver a capnografia, assim, perto de mim, eu posso utilizar ela para avaliar se minha RCP está sendo de qualidade. E eu vejo que ali, diante do monitor, eu estou tendo meio que ondas que elas estão
baixas, ou se elas estiverem, digamos, caindo quando eu estou fazendo uma RCP, sim, lá no processo da RCP, quer dizer que o paciente não está respirando muito bem. Então eu vou ter que reavaliar e fazer uma outra estratégia ali para tentar melhorar a minha qualidade da RCP. Lembra que eu falei que precisa ser uma compressão de 5 centímetros ali no tórax? 5 a 6 centímetros, dependendo de qual for a literatura. Teve uma prova de residência lá do Albert Einstein e teve um concurso ali de técnico de enfermagem em si, não sei exatamente qual era para qual instituição, não lembro ali, que foi realizado pela Unesp, que eles utilizaram uma pegadinha diante de, tipo, em questão de centímetros, de 5 a 6 centímetros, quanto equivale a polegadas? E nisso muitas pessoas acabaram respondendo errado essas perguntas, as respostas em si. Aí, tipo, também eu acabei vendo FCC, VUNESP, FGV cair as mesmas perguntas. Quando eu tô falando de ritmos chocáveis, quando eu falo de ritmos chocáveis, eu tô falando de TV, taquicardia ventricular. Normalmente todas as taquicardias ventriculares são sem pulso, né? Por isso que tem esse SCP, TV sem pulso, SP aí. E diante disso, você vai ver que nas ondas do eletro, no ECG ali, as ondas que a gente vai ver com maior característica são essas, como posso dizer, essas pequenas colinas aqui, essas colininhas aqui, montanhas, bem características, de forma assim um pouco mais regular, onde a gente não tem a onda P. Quando a gente vai falar tipo de um eletro comum, eu vou colocar aqui essa informação aqui embaixo, para quem nunca teve contato com a questão do eletro. Você vai sempre ter uma onda P, uma onda que é um QRS, depois uma onda T. E a gente só tá vendo onda do nosso QRS. Ou seja, o problema está sendo ali ventricular. E você percebe que aqui o ritmo é organizado, não se diferencia. Normalmente dá para perceber que aqui, em questão de quadradinhos, estão a mesma quantidade, né? E também essa taquicardia pode chegar a mais ou menos, no máximo, 300 batimentos por minuto ali. Depois de 300 não é compatível com a questão da vida. Bem, como eu falei, ritmo chocável. E a medicação que a gente pode fazer, né, é a epinefrina, 1 mg, onde a gente pode fazer somente nos intervalos de 3 a 5 minutos. Se caso eu tiver outra medicação para poder ser realizada diante da parada, eu posso escolher o que? A mildarona. Só que a mildarona, ela só pode fazer 2 vezes. A primeira dose, que é uma dose assim mais de ataque, é 300 mg e a outra dose de ataque vai ser 5 mg. Depois disso, desses 150, não posso fazer mais nenhuma dose da mildarona, porque eu posso causar problemas com o meu paciente diante disso. Para poder fazer a substituição dessa mildarona, eu posso usar a lidocaína. E quanto de dose de lidocaína eu posso fazer para o meu paciente? De 1 a 1,5 mg por quilo pela primeira dose, e 0,5 a 0,75 mg por quilo na segunda dose. Raramente eu vi paradas cardiorrespiratórias assim que a gente teve que utilizar a lidocaína. Normalmente a gente usa a epinefrina e a mildarona, né? Mas isso pode acabar às vezes acontecendo com vocês. Sabe, perguntas com pegadinhas. Aconteceu uma situação no que tipo ele colocou tipo 5 tópicos pra gente encontrar ache as 4 erradas e uma verdadeira. Ele citou vários absurdos aí e do nada aqui sempre acaba sobrando 2 opções na nossa cabeça pra ver se tipo uma é certa ou é errada. Diante da certa, ali estava falando, diante de uma situação de uma parada cardiorrespiratória, de um ritmo não chocável, a prioridade em si para fazer durante uma ressuscitação cardiorrespiratória é a administração de... E acabou que essa era a opção certa.
1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Beleza, eu também já citei um ritmo chocável. Agora vamos para o outro para acabar com esses ritmos chocáveis aí. Beleza, quando eu tenho uma FV, fibrilação ventricular, como eu vou perceber que ali o paciente está fibrilando? Bem, você vai olhar para esse eletro e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu vou ter um ritmo irregular, eu não tenho nenhum da P, eu não tenho um da T, o ritmo está totalmente desorganizado. Você olha para o eletro e você vai falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sempre o paciente diante dessa situação, assim, normalmente que eu já vi na minha prática clínica, o paciente começa com TV, taquicardia ventricular, e vai evoluindo para FV. Aí, no decorrer desse processo, é automático. Se a gente não faz nada lá na TV, o paciente vai virar FV assim, ó, em questão de minutos. Minha prioridade, choque, como eu já tinha falado, e as mesmas medicações que eu utilizei lá na taquicardia ventricular. Aí, amiodarona, agora que eu percebi que tá amiodarano, mas é amiodarona, tá? Perdão. 300 mg a 150 mg, primeira e segunda dose. Lidocaína de 1 a 1,5 mg por quilo, primeira dose. E a segunda dose de 0,5 a 0,75 miligramas por quilo. Então lembra desses dados quando for questão de paciente que está lá, que é ritmo chocável. A partir do momento que você tem uma prova e aparecer a questão dos elétrons para você, você já... Atividade elétrica sem pulso. Quando eu falo de atividade elétrica sem pulso, você olha para esse eletro aqui e você me diz que tem alguma coisa diferente? O ritmo está organizado, né? O QRS está regular, ó. Essa aqui é a minha onda QRS. Eu vou ter praticamente onda P, eu tenho onda T, e eu não vou ver nada diferente. O que acontece com isso? Quando eu vou falar com um paciente, eu vejo que ele está irresponsível, eu já tipo, algum problema está acontecendo. Aí quando eu vou tocar nele e eu vejo na questão do pulso, e ele está sem pulso central, aí já é uma atividade elétrica sem pulso. É um ritmo de parada. Beleza, a única medicação que eu vou fazer é epinefrina. Eu não posso fazer outras alternativas. Porque se eu chocar ali o paciente, aí eu vou ler para uma sistolia por completo. Aí quem vê a óbito. Então, quando eu falo ritmos chocáveis, eu tô com prioridade pro choque. Ritmos não chocáveis, a prioridade é o quê? A medicação. Lembra da questão lá do algoritmo que eu tinha comentado lá no início. Assim, o paciente tava com TV, taquicardia ventricular. Depois fui evoluir para FV. Não resolveu ali. O que acontece? Muitos evoluem para sistolia. É um ritmo em si que é o mais famoso, né? Em questão de séries de televisão, de emergência, séries médicas, Grey's Anatomy, que me diga em si. Aí você sempre vai ver aquilo lá no monitorzinho, a linha reta ali. Não tem onda P, não tem onda Q, não tem onda T. O ritmo é linear. Isso aqui tá tipo, já quase indo já para óbito mesmo, com uma sistolia assim bem precoce. A frequência cardíaca é 0, né, praticamente. Aí diante dessa sistolia, o que eu vou fazer? Ele é ritmo chocável? Não, ele não é ritmo chocável. O que eu vou fazer? A SCP ali e a minha prioridade, epinefrina de 1 mg de 3 a 5 minutos. Tá, beleza. Você lembra mais ou menos como era o negócio que eu tinha falado lá do algoritmo? Beleza, eu falei que ele é ritmo não chocável. Se o ritmo não é chocável, pensa, eu vou ter que, digamos, esperar um determinado tempo para poder fazer epinefrina. Por exemplo, aqui sistolia, SCP. Estou fazendo a RSP, administrei a epinefrina. Eu tenho que esperar 3 a 5 minutos. Ainda não deu os 3 minutos, não deu os mínimos de 3 minutos. O que eu vou continuar?
comprimindo ali. Aí depois que eu tiver esses 3 minutos no mínimo, eu posso fazer só uma outra dose. Diferente de os ritmos chocáveis, que aí eu tenho outras alternativas. Eu tenho amidorona, eu tenho lidocaína, eu tenho epinefrina. Lá tem uns 3 medicações. Aqui nos ritmos não chocáveis é somente um. Quando eu tô falando de protocolo da linha reta, por exemplo, eu tô vendo isso aqui. Passei, pelo menos esse eletro pra mim, ele tá quase indo a óbito. Mas dá pra ver que ainda tem um pouquinho de resquício aqui. Não posso dizer totalmente que ele já veio a óbito. Eu tenho que fazer as minhas manobras de ressuscitação ali. Mas, a partir do momento que eu tenho linha reta, eu tenho que fazer o cagada. O que seria o cagada? O K de cabos, eu tenho que ver se eles estão com conexão certinhas, assim, lá no paciente, se ele está em local certo, se ele está desconectado, porque muitas vezes pode traduzir erroneamente para o monitor. O G de ganhos, eu tenho que pegar essa imagem aqui, aumentar, dar um zoom e ver se não tem ainda tipo atividade, se ainda não tem, se ele ainda tá fibrilando, porque se ele estiver lá menor possível, assim, fazendo ainda uma fibrilação, mesmo que seja assim discreta, eu não posso assumir que ele está como paciente de assistolia. Eu vou ter que assumir ele como paciente de fibrilação ventricular, porque lá, se eu ver que ele tem tipo essa atividade discreta, eu tenho mais manejo de medicações ali para se fazer. Eu posso ainda chocar o paciente para tentar reverter essa parada. Mas a partir do momento que se eu aumento os ganhos e eu vejo que ele está totalmente reto ali, linear total, eu tenho que assumir outro algoritmo. Eu tenho que falar que ele é um ritmo não chocável e, digamos, fazer só medicações. Quer dizer, a única medicação, que é a epinefrina. Agora, quando eu tô falando eu tô falando de derivação. Diante de uma parada cardíaca e tudo mais, às vezes a D2 pode estar com linha reta, mas em outras derivações pode ainda ter atividade elétrica. Aí quer dizer que diante de uma derivação, eu não posso assumir que o paciente está com a sistolia. Eu posso assumir que ele está com uma fibrilação em outra derivação. É por isso o protocolo da linha reta é importante para a questão diante da assistência. Acredito que essa aqui vai ser a primeira parte dos vídeos em questão de urgência e emergência. Lógico que eu vou fazer mais vídeos para vocês, mas caso se vocês gostarem e tudo mais. Enfim, novamente, muito obrigado por que vocês acompanharam aqui, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, se inscreva e ative o sininho. Nos vemos para a próxima parte em si, tá bom? A parte 2. Beijinho!